Paz do Senhor, queridos amigos e amados irmãos, é com muita alegria que mais uma vez estamos aqui para darmos continuidade ao estudo, tendo como base aqui as lições da Escola Bíblica Dominical do terceiro trimestre de 2023, lição essa de muito proveito para as nossas vidas. É com alegria que nós chegamos aqui e me alegro muito mais em saber que você está aí do outro lado também, sendo abençoado e edificado para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos então, meus amados, dar sequência, você acompanha na tela. Como eu sempre gosto de ressaltar, queridos, o tema geral da nossa lição, que tem como título A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Glórias ao nome do Senhor. Esse então é o tema geral da nossa lição. Acompanhe aí na tela, queridos, o título da lição de hoje, a lição de número 4, tem como título Quando a criatura vale mais que o Criador, bendito seja o nome do Senhor. Esse então é o título da lição de hoje, lição de número 4. Quero também deixar destacado, você acompanha aí na tela, o textual, queridos, da nossa lição. Ele está em Romanos, no capítulo 1, versículo 25, e diz assim a palavra do Senhor: Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Romanos capítulo 1, verso 25. Esse então, queridos, é o nosso textual, tá bom? Deixo aqui destacar, você acompanha na tela, a verdade prática, e ela diz da seguinte maneira: a exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humana. Bendito seja o nome do Senhor. Essa é a verdade prática. Daqui a pouco iremos falar alguma coisa a respeito dela. Veja aí na tela os objetivos da nossa lição, queridos. Os objetivos da lição de hoje, o primeiro deles é identificar as consequências da irreligiosidade e culto à criatura. Segundo, compreender a origem histórica do humanismo e os seus desdobramentos em nossa cultura. Terceiro, conhecer os tipos de autoidolatria e as orientações bíblicas para escapar desses males. Glória a Deus. Esses são os objetivos que pretendemos até o final alcançar, meus amados. Veja aí na tela também os tópicos e subtópicos da nossa lição. O primeiro tópico, queridos, tem como título o desprezo à verdade. Primeiro subtópico, a impiedade e a injustiça. Glória a Deus. O segundo subtópico, meus amados, tem como título a insensatez humana. O terceiro subtópico, o culto à criatura. O segundo tópico da lição, queridos, tem como título a revolução do pensamento humano. Primeiro subtópico, renascentismo. Segundo subtópico, humanismo. E terceiro subtópico, iluminismo e pós-modernismo. Glória a Deus. O terceiro tópico, queridos, da nossa lição tem como título tipos de autoidolatria. O primeiro subtópico é idolatria da autoimagem. O segundo subtópico é idolatria do coração. E o terceiro e último, idolatria sexual. Glória a Deus. Aí está, queridos, a estrutura da nossa lição de hoje. E faço isso de maneira didática para o melhor aprendizado, fixação do conteúdo para nós. Amém, queridos? Nós vamos aqui, então, destrinchar, debulhar cada detalhe para o nosso aprendizado e crescimento espiritual. Eu espero que até o final da lição nós possamos crescer na graça e no conhecimento, que é o propósito desse canal aqui, fazer com que a igreja do Senhor seja edificada e fortalecida para vencer e ser coroada até o final
pelo Senhor Jesus Cristo. Amém? Então vamos lá. Quando eu olho aqui para o texto áureo, eu destaco duas verdades para nós, queridos. Veja que o texto áureo diz: pois mudaram quem? Os homens ímpios, os homens corrompidos, os homens que não querem saber de Deus, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Nós podemos já de início destacar que há duas situações aqui. A primeira é que eles trocam, eles mudam a verdade de Deus em mentira, e a segunda situação é que eles elevam o ser humano, eles colocam o ser humano acima de Deus, né? Eles honram, eles obedecem, eles têm zelo pelo próprio homem, até mais do que para com Deus, é o que diz o texto. Olhando para a primeira então situação aqui, quando diz: pois os homens mudaram a verdade de Deus em mentira, o primeiro destaque que eu faço aqui é que nós vemos uma inversão de valores. Eles pegam aquilo que é verdade e transformam em mentira. Aquilo que é certo, eles transformam em errado. E aquilo que é errado, eles transformam como certo. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, apontando para esta realidade da inversão de valores. E se nós formos ver, queridos, é exatamente o que nós estamos vendo, que nós estamos presenciando nos nossos dias. A inversão de valores. Aquilo que é certo já não é mais certo, aquilo que é errado está se tornando certo, a verdade já não é mais absoluta. Estão pervertendo o Evangelho, estão pervertendo a verdade, estão pervertendo o juízo, estão pervertendo o direito e assim sucessivamente. É essa a realidade que o apóstolo Paulo falou da inversão de valores. E a segunda situação que eu destaco, olhando para esse primeiro ponto aqui do textual, quando diz: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, é que os homens, ao fazerem isso, eles tornam Deus mentiroso. Além da questão da inversão de valores, o ser humano faz com que Deus se torne, não que ele seja, mas os seres humanos, ao fazerem isso, mudar a verdade de Deus em mentira, é transformar Deus em mentiroso, é dizer que Deus é mentiroso. Então, é um grande problema aqui, né? Mexe na estrutura de Deus, mexe no caráter de Deus, mexe no cerne de Deus, que é a verdade. O próprio Cristo diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, trocar a verdade de Deus pela mentira é tornar Deus mentiroso. Amém, queridos? Era esse detalhe que eu queria trazer aqui para nós, olhando para o textual. Agora vamos para a verdade prática. Eu quero também destacar algumas coisas aqui na verdade prática, que diz assim: a exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humana. O que é usurpação? O que é usurpar? Você, como professor ou como aluno, né, precisa aprender o que é usurpar. Se caso você seja um professor, você explica para os seus alunos que usurpação é tomar o lugar do outro, ou seja, o homem quer tomar o lugar que pertence exclusivamente a Deus. Então veja, a exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina. Então os homens estão dando a glória aos homens, glória essa que só pertence a quem? A Deus. Isso então é usurpação, tomar o lugar do outro, ou apoderar-se daquilo que pertence somente a alguém. Isso é usurpação. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E note, queridos, que Êxodo no capítulo 20, verso 3, nós temos um mandamento. E quando o homem ou os homens eles usurpam o lugar que pertence a Deus, aqui existe uma quebra desse mandamento, não é isso?
a quebra do mandamento. Veja comigo então Êxodo, no capítulo 20, verso 3. Êxodo 20, verso 3. E diz assim, queridos, a palavra do Senhor Jesus Cristo. Êxodo 20, verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Então a glória pertence somente a Deus, a honra pertence somente a Deus, o louvor pertence somente a Deus. Quando isso é tirado de Deus e colocado outra pessoa, isso também é fazer outros deuses diante de Deus. E ao fazer isso, tem-se aqui uma quebra do mandamento de Deus, tem uma quebra do mandamento. E se tem a quebra do mandamento, tem consequência. Consequência essa que nós sabemos, querido, que é o juízo da parte de Deus. Vamos continuar aqui ainda dentro da verdade prática. Eu quero destacar mais algumas situações aqui contidas na verdade prática, que o autor diz assim, queridos: a exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina. Por quê? Pela mentira e vaidade humana. Glórias ao nome do Senhor. O que seria essa mentira aqui? É que essas pessoas, elas dizem ou pensam além do que são, além do que realmente elas são. Isso é a mentira. A outra coisa que eu destaco aqui é com relação à vaidade humana. Essa vaidade está ligada, querido, à arrogância, à soberba, à prepotência. É isso que significa aqui a vaidade. E se nós formos observar, o apóstolo Paulo também alerta ali Timóteo que esses homens seriam vaidosos, amantes de si mesmos, arrogantes. E é essa realidade, queridos, que nós contemplamos nos dias de hoje, já alertado pelo apóstolo Paulo. Ou seja, o ser humano achando de si mesmo além do que é, e acompanhado disso a arrogância, a prepotência, a soberba, a vaidade no coração dos homens, aumentando cada vez mais com o passar do tempo. Amém, queridos? Vamos aqui para a introdução da nossa lição e alguns pontos que eu quero destacar para nós. A leitura diz: a soberba e a insensatez do homem ímpio o mantém afastado da verdade de Deus. Com o advento da revolução do pensamento, o ser criado passou a priorizar cada vez mais a criatura em detrimento do Criador. A auto-idolatria, o coração perverso e a escolha pelos prazeres da carne colocaram a raça humana em inimizade contra Deus. A lição de hoje é um alerta, veja só, alerta acerca do que ocorre quando Deus deixa de ser a medida de todas as coisas. Como nós sabemos, querido, Deus, ele é o parâmetro, e ele colocou, o parâmetro na sua escritura, na Bíblia Sagrada. Quando esse parâmetro ele é alterado, sai de Deus e coloca-se no homem, com certeza isso vai ter grandes e talvez irreversíveis consequências. Então Deus é o parâmetro de todas as coisas. O primeiro destaque que eu faço aqui, olhando para a introdução, queridos, é quando o autor diz assim: a soberba e a insensatez do homem ímpio o mantém afastado de Deus. Glórias ao nome do Senhor. Porque o homem, na verdade, porque o autor diz, a insensatez e a soberba mantém o homem afastado de Deus. Não é que a soberba e a insensatez vão afastar o homem de Deus. Na verdade, a soberba e a insensatez mantém. Por que o autor colocou a palavra mantém? Porque o homem já nasce afastado de Deus por conta do pecado. Eu não sei se você já teve a experiência que eu tive, meus amados, quando nós pregamos o Evangelho para alguém e dizemos: você quer aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador? Deixe Jesus entrar no seu coração. E a pessoa diz: não, eu já tenho Deus no meu coração desde que nasci. O meu coração é de Deus, eu sou de Deus, Deus já mora em mim. Você já passou por essa experiência? Então é essa mentalidade do povo, queridos. Eles acham que o ser humano ele nasce com Deus.
Os seres humanos acham que eles já têm Deus no coração, eles acham que Deus é o Pai deles, quando na verdade não é, queridos. O ser humano, segundo a Bíblia, ele nasce afastado de Deus, porque ele já nasce pecador. E o pecado, diz em Isaías capítulo 59, verso 2, Isaías capítulo 59, verso 2, diz que as nossas transgressões, as nossas iniquidades, os nossos pecados causam separação entre nós e o nosso Deus. Se o ser humano nasce pecador, ele está junto de Deus ou afastado de Deus? Visto que o pecado afasta o homem de Deus, o homem está afastado. Por isso que o autor colocou aqui, então, queridos, que a soberba e insensatez mantém, porque esse homem já está afastado de Deus. Amém, queridos? Então, o segundo destaque que eu quero fazer aqui para nós é quando o autor diz assim, a lição de hoje é um alerta acerca do que ocorre quando Deus deixa de ser a medida de todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, um alerta em que sentido? Que isso existe. Ou seja, que pessoas estão deixando de adorar a Deus para adorar a criatura. Que as pessoas estão virando as costas para Deus e se curvando diante dos homens. Então esse alerta serve para identificar para nós que isso é uma realidade, queridos. E ao mesmo tempo a lição nos traz orientações de como nós devemos fugir disso. Como nós vamos conseguir nos desvencilhar disso, para não sermos uma possível vítima desse erro que é adorar a criatura ao invés do Criador. Amém, queridos? Vamos aqui para o primeiro tópico da nossa lição. O primeiro tópico da lição diz o desprezo à verdade. O primeiro subtópico diz a impiedade e a injustiça. São duas características, queridos, muito marcantes no final dos tempos: a impiedade e a injustiça. Ou seja, o direito, a justiça, ela será praticamente banida, ela será praticamente excluída. O que vai imperar? A injustiça, o erro vai imperar. E a outra é a impiedade. O que é a impiedade? São pessoas que têm a predisposição em pecar, em fazer o mal, em fazer a crueldade. Isso é a impiedade. Então vamos lá. O termo impiedade é a tradução do grego ascedeia, que significa irreligiosidade. Ele se refere à decisão do ser humano de viver como se Deus não existisse, ou seja, é uma rebelião contra Deus, queridos. Essa impiedade é uma característica de os homens viverem rebeldes para com Deus, não querer saber de Deus, ignorar a Deus como se Ele realmente não existisse. Continuando, já o vocábulo injustiça vem do grego adikia e significa sem retidão. A palavra carrega a ideia de não ser reto diante de Deus e nem com o próximo. Ambas as palavras revelam a situação geral da humanidade não regenerada, sua idolatria, o culto à criatura, a perversidade e a depravação moral, que expressam a decisão deliberada do homem em desprazer a verdade divina. Essa investida contra o temor de Deus e a relativização do pecado aprisiona e cauteriza a consciência humana. Tais ações provêm da recusa do homem em glorificar o Criador. Então, a revista está apontando, e assim também as referências contidas nesse texto, apontam para a realidade do fim dos tempos, como disse o apóstolo Paulo, Os últimos dias seriam dias trabalhosos, homens com a mente cauterizada, homens amantes de si mesmo, homens mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, como diz aqui a nossa lição,
homens ímpios, cheios de impiedade, homens que amam a injustiça e desprezam aqui a verdade. Se eles estão desprezando a verdade, queridos, outra vez eu digo, eles estão desprezando a Deus, ou vão desprezar a Deus, visto que Deus é a verdade, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então veja como eu ressaltei aqui, quando o autor diz, tentando explicar o que é o termo impiedade, ele diz que vem do grego ascedeia, que significa irreligiosidade, ou seja, essa palavra se refere à decisão do ser humano de viver como se Deus não existisse. O ponto que eu destaco aqui há uma obstinação contra a existência de Deus e a sua vontade. É o homem, mesmo sabendo que Deus existe, ele ignora com todas as suas forças, querido, a existência de Deus. É um pecado consciente. Ele sabe que Deus existe, ele sabe que Deus é soberano, ele sabe que Deus tem o controle de tudo, mas mesmo assim ele se esforça. Ele coloca toda a sua força, toda a sua energia para não crer em Deus e nem viver segundo a vontade de Deus. É o que nós teremos, querido, para os últimos dias. Já o termo, queridos, injustiça, que vem do grego adikia, significa sem retidão, ou seja, algo fora daquilo que é direito, algo daquilo que é certo. Eu não sei se você consegue, querido, imaginar um contexto, uma conjuntura, uma humanidade vivendo desta maneira, sem retidão, sem justiça, como disse aqui a nossa lição, ímpios, cheios de impiedade, desprezando a Deus. O que eu posso imaginar e colocar em palavras, querido, é simplesmente o caos. A sociedade viverá o caos, algo terrível, e é o que aponta aqui a nossa lição e a própria Escritura. Amém, queridos? Vamos aqui para o segundo subtópico dessa lição. O segundo subtópico diz assim: a insensatez humana. O apóstolo Paulo assegura que a revelação geral de Deus, por meio da natureza, faz com que o ser humano possua o conhecimento do Criador. Lembra, queridos, que eu disse que a impiedade é o homem ignorar a existência de Deus, mesmo ele sabendo que Deus existe, é um pecado consciente. Já aqui, o autor diz que o apóstolo Paulo, Deus se revela por meio da natureza, de maneira que o ser humano não tem como não conhecer a Deus. De alguma maneira o ser humano sabe que Deus existe, mas pela impiedade ele ignora. Mas vamos lá, queridos. O apóstolo Paulo assegura que a revelação geral de Deus, por meio da natureza, faz com que o ser humano possua o conhecimento sobre o Criador. Por isso, ninguém pode ser indesculpável acerca da realidade divina, nem do seu eterno poder. Não obstante, mesmo em contato diário com essa revelação, o homem o quê? Ímpio. O homem ímpio não glorifica a Deus, nem lhe rende graças. Em lugar de reconhecer o Criador, o ser criado age como se não fosse criatura e se comporta como se fosse divino. Por causa das especulações pretensiosas de seu coração e de sua autoidolatria, tanto o seu raciocínio quanto o seu intelecto em relação à verdade tornam-se inúteis. Suas ideologias rejeitam, pervertem e substituem a verdade de Deus pela mentira do homem. Dessa insensatez resulta o quê? A idolatria e a perversão moral. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos aqui, 4 pontos rapidinhos aqui para nós, queridos. A primeira, quando o autor diz assim, o apóstolo Paulo assegura que a revelação geral de Deus por meio da natureza faz com que o ser humano possua o conhecimento sobre o Criador.
Existem três formas, queridos, de Deus se revelar aos homens, ou que Deus se revelou aos homens, ou que Deus se revela aos homens. A primeira delas, queridos, é a natureza, como diz aqui o texto, e o apóstolo Paulo escrevendo em Romanos, no capítulo 1, versos 19 e 20, parte A. A segunda é a Escritura, é por meio da Escritura, por meio da Bíblia Sagrada, que Deus se revela e revela a sua vontade. E a terceira revelação de Deus para com o ser humano é por meio da pessoa de Jesus Cristo, queridos. Então existem três formas de Deus revelar-se e revelar a sua vontade aos homens: a natureza, a Bíblia Sagrada e a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. O segundo detalhe que eu chamo aqui a atenção nossa, queridos, é quando o autor diz assim, por isso ninguém pode ser indesculpável acerca da realidade divina, nem do seu eterno poder. Aí eu coloquei o detalhe dizendo assim, por isso o homem é considerado iníquo, pois nega a Deus, mesmo com as evidências, tornando-o assim indesculpável. Vou bater mais uma vez na tecla, já falei, queridos, que o ser humano ele é iníquo, ele tem predisposição em pecar e peca de maneira obstinada, até mesmo contra a sua própria consciência, porque ele sabe, até mesmo os ateus sabem que Deus existe, mas eles preferem ir contra as suas consciências e a revelação de Deus. Por isso, por esses meios que Deus se revela, e o homem também ser conhecedor, é que ele se torna indesculpável. Tem um texto no livro de Jó dizendo assim: como se justificará o homem diante de Deus? Essa pergunta é uma pergunta retórica, e toda pergunta retórica tem embutida nela a própria resposta. Quando Jó questiona, dizendo assim: como se justificará o homem diante de Deus? A resposta é: de nenhuma maneira, ou seja, não tem como o homem se justificar. É a mesma coisa aqui, queridos. Não tem como o homem ser indesculpável, como se ele não tivesse culpa. O homem tem culpa porque ele peca de maneira obstinada, peca contra a sua própria consciência. Ele é que simplesmente decide ignorar a revelação de Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Dando sequência aqui ainda dentro desse tópico, o autor diz assim, queridos: em lugar de conhecer o Criador, o ser criado, ou seja, o ser humano, ele age como se não fosse criatura e se comporta como se fosse divino. O detalhe que eu trago aqui para nós, queridos, é o seguinte: o ser humano caído é levado a ter o mesmo comportamento que o diabo. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, ele quer ser Deus. Nós crescemos, nós somos ensinados e até mesmo pregamos que o diabo, não contentando-se com aquilo que Deus deu a ele, decidiu o quê? Ser igual a Deus ou até mesmo maior que Deus. Não sendo isso possível, ele foi destituído daquilo onde Deus havia colocado e se tornou não adversário de Deus, mas o nosso adversário, o nosso oponente. Mas o certo é que no coração de Satanás, ou de Lúcifer, foi introduzido, entrou no coração dele esse desejo de ser divino, esse desejo de se elevar, esse desejo de estar por cima, esse desejo de ser adorado. É tanto, queridos, que de alguma maneira, e diga-se convincente, ele arrebatou para si uma terça parte dos anjos esses que se tornaram anjos caídos. Se assim, queridos, veio no coração do inimigo, de Satanás, e a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno, ou seja, o inimigo opera ferozmente, o que vai resultar no coração dos homens? A mesma coisa, o desejo de ser autônomo,
o desejo de ser grande, o desejo de dominar, o desejo de ser autossuficiente. E é isso que está permeando o coração dos homens, principalmente nos últimos dias que nós estamos vivendo, queridos. Os homens se elevando cada vez mais, deixando ou tentando tomar um lugar que pertence somente a Deus. Como eu disse logo lá no início, os homens achando mais de si, além do que aquilo que realmente são. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui no finalzinho desse tópico, queridos, o autor diz assim, dessa insensatez resulta a idolatria e a perversão moral. A frase que eu deixo aqui para nós é a seguinte: se não há Deus, sobra tudo o que não presta, queridos. A lição já disse para nós que o padrão de medida é Deus. Se não tem um padrão de Deus, só vai restar tudo o que não presta. O que há de bom, queridos, o que há de puro, o que há santo, isso provém de Deus. Se os homens tiram Deus do meio, só vai restar o que não presta. E infelizmente a Bíblia aponta para um final exatamente desta maneira, onde a impiedade, a crueldade, a maldade, a ilicitude, a falta de justiça, a falta da verdade, a imoralidade, a promiscuidade, isso vai estar, como nós dizemos aqui, queridos, no meio da canela, com abundância. E eu fico aterrorizado em pensar em uma realidade dessa, queridos. Nós podemos ver ali um vislumbre dessa realidade no tempo do carnaval. Pode prestar atenção. Ali no Rio de Janeiro, São Paulo, na Bahia, né? Você vê ali um antro de perdição, queridos. A imoralidade mesmo ali, torte à direita, torte à direita, torte à direita. Amém, queridos? Vamos para o terceiro subtópico aqui da nossa lição. O terceiro subtópico é o culto à criatura. O culto à criatura. Ao rejeitar a Deus e suas leis, os filhos da ira são deixados à mercê dos seus desejos pecaminosos, dentre eles. Note que eu falei ainda agora há pouco. Se não há Deus, sobra tudo o que não presta. Se os homens são deixados à mercê dos seus desejos, o que vai resultar? Veja só, a impureza sexual, a degradação do próprio corpo. Aqui o texto bíblico ratifica a anunciada ira de Deus sobre a impiedade e a injustiça dos homens. A corrupção moral do ser humano deriva de sua rebelião contra Deus. Sua natureza caída troca a verdade pelo engano e prefere honrar e servir a criatura em lugar do Criador. Assim, na religião, os seres criados passam a ser cultuados. Nas ciências, a matéria é colocada acima de Deus. Na sociedade, o artista, o atleta, o político ou o líder religioso se tornam uma referência de idolatria em afronta ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Glórias ao nome do Senhor. O detalhe, queridos, que eu coloquei aqui foi o seguinte: o homem foi criado para adorar a Deus, e a autoidolatria prova essa verdade. Pois, se não há Deus para adorar, o homem buscará algo para suprir, no caso, ele mesmo. Essencialmente, o ser humano foi criado para adorar. De maneira intrínseca, todo e qualquer ser humano, independente da tribo, independente do lugar, da região, dentro de si existe uma fé. Existe uma fé dentro dos seres humanos. Por quê? Porque ele foi criado para adorar a Deus. E nós estamos estudando que para o final dos tempos, o ser humano ele virará as costas para Deus. Ele ignorará a existência de Deus, a presença de Deus. Como o ser humano foi criado para adorar a Deus, mas ele decide não adorar a Deus, ele vai ter que suprir essa necessidade. Ele vai ter que suprir essa falta.
ele vai ter que colocar alguém no lugar de Deus. E quem que nós estamos estudando? Ele mesmo. Então o ser humano ele deixa de adorar a Deus para adorar a si. O ser humano deixa de glorificar a Deus para glorificar a si. Ele busca então referências para seguir. E como nós vimos aqui na nossa revista, ele busca o artista, ele busca o atleta, ele busca o líder, ele busca o político, o líder religioso como referência. Então ele vai tentar suprir de todas as maneiras possíveis essa falta que ele tem de Deus. E isso torna o homem ainda mais obstinado, queridos. Por quê? Porque Deus ele é inigualável. Deus ele é sublime. Deus ele é extraordinário. Agora imagine Deus sendo substituído, trocado por um ser que é pó, por um ser que é falho, por um ser que é matéria, por algo que se acaba, por algo que é efêmero, que é o próprio ser humano. É triste isso, é lamentável isso, mas infelizmente essa é a realidade do nosso contexto. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O outro detalhe que eu cito aqui para nós, queridos, é o seguinte, que o autor está falando que o ser humano, ele exalta pessoas ao invés de Deus, o Criador. Olhando essa perspectiva e colocando ela dentro da religião, aí nós vamos ver o que? As mensagens, as mensagens sendo produzidas não para a glória de Deus, para o louvor de Deus, mas as mensagens estão vindo para o coração do homem, para o ego do homem, para massagear o homem, para satisfazer o homem. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Por esses dias estava até meditando numa frase, queridos, assim, que eu não vou para a igreja para me sentir bem, eu vou para a igreja para me tornar melhor. Há uma grande diferença quando eu digo que eu vou para a igreja para me sentir bem, e há uma diferença quando eu digo que eu vou para a igreja para me tornar melhor. Quando eu digo que eu vou para a igreja para me tornar melhor, isso aponta para mudança de caráter, mudança de atitude, mudança no meu interior, nas minhas vontades. E é isso que o Evangelho produz, queridos, essa mudança de caráter, mudança de atitudes, mudança de vontades, em nome do Senhor Jesus Cristo. Já quando eu vou para a igreja e vou querendo me sentir melhor, eu caio, queridos, numa mensagem antropocêntrica, uma mensagem onde o homem é o centro. Aquela mensagem não vem para me mudar, pelo contrário, essa mensagem faz com que eu viva conformado com o meu pecado, porque o que importa é o homem se sentir bem, ainda que seja no estado de pecado. O importante é ele se sentir bem. Então, queridos, pela perspectiva da religião, a questão da autoidolatria é isso, as mensagens voltadas para os homens. Os hinos são antropocêntricos, os cultos são todo organizados para bem fazer a vontade dos homens, afastando-se, distanciando-se, queridos, daquilo que realmente o que importa é a honra, a glória e o louvor a Deus. Os hinos são para Deus, o culto é para Deus, a mensagem é para glorificar a Deus ou tornar o homem melhor, mudando o seu caráter, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos adiante, queridos, para o segundo tópico aqui da nossa lição. O segundo tópico da lição diz assim: a revolução do pensamento humano. Primeiro ponto, o renascentismo. A leitura diz, queridos, a renascença é um movimento intelectual. Grave isso daí, A renascença é um movimento intelectual, ou seja, é um movimento que apela para a intelectualidade. Então, note aí, segura isso daí. Continuando, que surgiu na Europa entre os séculos 14 e o 16. A característica desse movimento foi o seu profundo racionalismo, ou seja,
tudo deveria ter uma explicação racional. Os renascentistas recusavam-se a acreditar em qualquer coisa que não pudesse ser comprovada racionalmente. Durante esse período, que coincide com o início da Idade Moderna, que os historiadores marcam a partir da tomada dos otomanos pelos turcos em 1453 até 1789, que é a Revolução Francesa. A visão teocêntrica, que é Deus no centro de todas as coisas, foi mudada por uma concepção antropocêntrica, em que o homem se tornava a única medida de todas as coisas. No lugar de ver o homem a partir das lentes, ou seja, da vontade de Deus, das leis de Deus, os homens passaram a enxergar o mundo, a perspectiva do homem, passou a enxergar pelas lentes da criatura, ou seja, pela razão, pela mente, pelo coração, pelo que eles acham, pelo que eles imaginam, pelo que eles acreditam. Não é mais pela vontade de Deus, ou verdade de Deus, ou princípio de Deus, ou como Deus estabeleceu. É como o homem pensa, como o homem imagina. Daí que surge também a questão do relativismo, queridos. Se o que importa não é mais a vontade de Deus ou a lei de Deus, é como eu penso ou como eu acho, pode ser que para ti é verdade, pode ser que para mim não seja verdade. Mas nós estamos estudando não o relativismo, mas o renascentismo. Continuando, nesse sentido, a revolução científica e literária que se deu a partir do Renascimento contribuiu para o surgimento do humanismo, que é outra vertente, um outro momento que a humanidade passou, essa mentalidade humanista, alcançou ali as sociedades e foi se espalhando, e será o nosso próximo assunto aqui no segundo subtópico. Mas vamos aqui para o renascentismo. Então note, o que é o renascentismo? A renascença é um movimento intelectual, bendito seja o nome do Senhor. É o que o inimigo tenta alcançar, queridos. Note que essas mudanças, elas começaram a partir disso, do renascentismo, ou seja, da questão intelectual, do pensamento, da mente. E eu estou dizendo aqui, o tópico que eu quero ressaltar para nós é que é aqui que o inimigo trabalha. O inimigo, ele trabalha na mente. Esse é o alvo do inimigo: alcançar a mente, alcançar a intelectualidade, alcançar o pensamento dos homens. O inimigo, ele não quer saber de cortar as nossas pernas, os nossos gastos, de furar os nossos olhos, de cortar nossa orelha, ou arrancar os nossos dentes, porque ainda assim, queridos, nós iremos continuar adorando ao Senhor, servindo ao Senhor, sendo fiéis ao Senhor. Nós continuaremos servindo ao Senhor, mesmo com essas coisas, mas não é aqui que Ele quer chegar. Ele quer chegar na mente. Por isso que toda essa revolução, queridos, começou a partir disso, do renascentismo, porque é um movimento que atinge a intelectualidade. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, esse é o ponto principal, a mente. Por isso, queridos, que a Bíblia fala lá da armadura do cristão, o capacete da salvação, ou seja, algo que reverte a nossa mente. A gente vai entender que um capacete, para quem anda de motocicleta, ele serve para proteger. De igual modo, o capacete da salvação também serve para proteger a nossa mente contra os ataques do adversário. E o que seria esse capacete da salvação? É preencher, envolver a nossa mente com a questão da salvação, do céu, da volta do Senhor Jesus Cristo, do arrebatamento. Aqui está, queridos, um ponto muito importante para nós. Já que o inimigo quer atingir a mente, Deus também dá o antídoto, Deus dá o caminho, Deus nos orienta como nós devemos fazer.
para não sermos seduzidos ou atingidos pelas essas astutas ciladas do inimigo, essas setas malignas. Colocar o capacete da salvação, preencher a nossa mente, envolver a nossa mente com as coisas que vêm de cima. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O outro detalhe, queridos, que eu trago aqui para nós é que essa revolução da questão do renascentismo, desse movimento intelectual, ele foi profundamente racionalista, ou seja, tudo deveria ser explicado pela razão, tudo deveria ter uma explicação. É por isso que hoje nós vivemos ou percebemos um movimento contrário à Escritura, um movimento contrário à Bíblia Sagrada, movimento esse que tenta desfazer a autoridade da Bíblia, questionando-a, colocando em xeque em muitas coisas, porque o homem ele foi imbuído dessas coisas desde o renascentismo, desse movimento racional onde tudo quer uma explicação, onde tudo precisa de uma explicação. Se assim não for, eles não acreditam. E o problema disso, queridos, é que o racionalismo ou o renascentismo ele vai de encontro frontal com o que diz a Bíblia Sagrada. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz que nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Então, o renascentismo, essa questão da razão, ela vai contrário à fé, porque fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, a confirmação daquilo que se espera. O apóstolo Paulo diz que nós não vivemos pelo que vemos, pelo que enxergamos, pelo que observamos, mas nós vivemos por fé. Por fé, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui no final, ele diz que a partir dos anos de 1453 a 1789, essa visão teocêntrica de Deus no centro, ela vai sendo alterada, mudada. Deus vai saindo do centro e vai permanecendo agora o ser humano. Já não é mais a vontade de Deus, as leis de Deus, os princípios de Deus, é como o homem age, como o homem imagina. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Daqui surge a questão do humanismo, ou seja, tudo gira em torno do homem. Como eu coloquei, queridos, tudo é para satisfazer a vontade do homem, pela perspectiva da religião, a mensagem, o hino, o culto, a programação, tudo gira em torno do homem, e isso é contrário à vontade de Deus, queridos. Amém? Vamos aqui para o humanismo, o segundo subtópico, que é o humanismo. A leitura diz assim, a Itália foi o principal centro humanístico. Foi daqui, queridos, que surgiu na Itália esse movimento humanista. Continuando, nos fins do século XV, para o movimento humanista, a ética e a moral dependem de quem? Do homem e não de Deus. Mas nós vemos, queridos, que Deus ele é o padrão. Nós vemos que Deus ele é o quê? Ele é a medida. Deus é a régua. Deus é o limite. Deus é o parâmetro. Já para o humanismo, não. O humanismo é o homem. A ética e a moral dependem do homem. Agora imagine, queridos, o homem sendo o padrão de alguma coisa. Imagine só isso. Continuando. Assim, a criatura passou a ser a base de todos os valores, e não o Criador. Os humanistas aprofundam seus estudos na história a fim de desconstruir os livros sagrados. De positivo, destaca-se a valorização dos direitos do indivíduo. Porém, essa não é uma bandeira própria do humanismo. A Bíblia possui um arcabouço de concepções de liberdade e de igualdade que antecedem muitos direitos que aparecem nos tempos modernos. Destaca-se ainda que a Escritura ensina a igualdade entre raças, classe social e de gênero.
Eu gostei desse ponto quando o autor diz que há algo positivo no humanismo, mas isso não é algo exclusivo do humanismo, e nem é uma bandeira que eles tanto defendem, a questão da igualdade, e sim outros direitos, né? Mas não se sustenta. O humanismo, por esse ponto isolado, positivo, não se sustenta, porque a própria Escritura tem muito mais arcabouços, como disse aqui o autor. Desculpa, eu vou pegar aqui a revista, meus amados. A própria Bíblia, a própria Escritura, ela amplia, ela tem muito mais princípios, muito mais princípios que defendem a individualidade, o direito, a igualdade, do que propriamente o humanismo. Ou seja, o humanismo ele tem muito mais pontos negativos do que positivos, e o que tem de positivo a Bíblia amplia muito mais. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O destaque que eu faço aqui, queridos, é quando o autor diz assim, os humanistas aprofundaram seus estudos na história a fim de desconstruir os livros sagrados. O destaque que eu fiz essa realidade persiste até hoje com relação à Bíblia, como reinterpretá-la, ressignificá-la. Eu não sei se você já ouviu essa palavra, reinterpretá-la, ressignificá-la, atualizá-la. Tudo isso, queridos, é a nova roupagem dos humanistas, tentando desfazer a autoridade da Bíblia, tentando fazer a verdade absoluta da Bíblia Sagrada. Então note, queridos, como eles agem, como eles trabalham, como eles se organizam, para tentar desfazer aquilo que é a base da nossa fé, aquilo que é a base das nossas práticas, que é a Bíblia Sagrada. Então, cuidado, queridos, cuidado com certos líderes religiosos que se dizem pastores, cuidado com teólogos liberais que se dizem homem de Deus, quando eles vierem com essa questão de atualizar a Bíblia, de ressignificar a Bíblia, de dar uma outra interpretação para a Bíblia. Cuidado, isso está imbuído de humanismo, e isso fará com que a gente se afaste da verdade absoluta de Deus. Aqui no finalzinho, o autor diz assim, destaca-se ainda que a Escritura ensina a igualdade entre raças, classe social e de gênero. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O detalhe que eu coloquei aqui para nós, queridos, é o seguinte: Deus cravou suas leis no coração dos homens, mas eles lutam contra algo que está dentro deles, de maneira que não podem se desvencilhar, somente rebelar-se, ou seja, não obedecer, mas está lá dentro deles. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. De igual modo, queridos, como a fé intrínseca ao homem, as leis de Deus também são intrínsecas aos homens, mas eles decidem rebelar-se, eles decidem ir contra aquilo que está dentro do coração deles. É a obstinação do ser humano contra a vontade de Deus. Amém? Desculpa. Vamos aqui para o terceiro subtópico da nossa lição: iluminismo e pós-modernismo. O iluminismo surge na Europa entre os séculos 17 e 18. Seus adeptos rejeitavam a tradição, buscavam respostas lá onde, mais uma vez, na razão, na racionalidade. Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja era uma instituição dispensável. Já a pós-modernidade, ou modernidade líquida, surge a partir da metade do século XX. Sociólogos observam que a sociedade deixou de ser sólida e passou a ser líquida. Isso quer dizer que os valores que eram absolutos tornam-se relativos. Nesse aspecto, a coletividade foi substituída pelo egocentrismo, em que os relacionamentos se tornaram superficiais. Nesse contexto, os dois grandes imperativos que marcam esse movimento foram o hedonismo e o narcisismo.
na busca do bem-estar humano, tudo se torna válido, tais como o uso das pessoas, o abuso do corpo, a depravação e o consumismo desenfreado. O que eu acho interessante, querido, dessas lições é que eles vão trazendo nomenclaturas que para o povo de Deus, muitas das vezes, é algo desconhecido, mas que para o mundo, queridos, isso está muito claro, isso é conhecido de muito tempo. Então é bom a gente estudar, né, de maneira afinca para conhecer as coisas. Por exemplo, tem a palavra aqui relativismo, tem a palavra hedonismo, tem a palavra narcisismo. Tudo isso são palavras que estão em voga e tem um conceito disso, tem uma ideia sobre isso, tem planos sobre isso, tem projetos sobre isso, queridos. E a igreja precisa estar ciente dessas coisas para se defender, para lutar em favor da defesa da sua fé e assim sucessivamente. Então, dentro desse tópico, queridos, do iluminismo e o pós-modernismo, eu quero destacar algumas coisas dizendo aqui, porque o autor diz assim, os adeptos do iluminismo, pós-modernismo, rejeitavam a tradição, buscavam resposta na razão e entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino. Por incrível que pareça, eu concordo com esse pensamento dos iluministas e dos pós-modernistas. O quê? Que o ser humano é o senhor do seu próprio destino. Ou seja, o ser humano faz a escolha. O ser humano é quem decide. O ser humano é quem escolhe qual caminho seguir, qual caminho trilhar, por onde ele deve caminhar. E isso faz com que ele seja senhor do seu destino. Ou seja, o próprio Deus, querido, também dotou o ser humano de livre escolha. O próprio Deus dotou o ser humano do livre-arbítrio, do poder de escolher. Ou seja, eu sou o senhor das minhas escolhas. O grande problema, queridos, é que, como diz a própria Escritura, há caminhos para o homem que parecem ser bons, mas no final é caminho de morte. Então esse senhorio que eu tenho, esse poder que eu tenho de escolher, se eu não souber escolher, achando que aquela escolha é boa, na verdade ela pode me trazer um grande prejuízo, um prejuízo talvez irreversível. Um outro detalhe, queridos, é que a Escritura diz que, lá em Provérbios, se não me falha a memória, que o jovem deveria viver tudo que manda o seu coração, tudo que deseja o seu coração. O certo é que um dia Deus pediria conta de todas essas coisas. A questão, queridos, é que nós servimos a um Deus e nós sabemos que Deus é um Deus onisciente. Deus, ele sabe de todas as coisas. Deus conhece todas as coisas. Deus sabe o que é o melhor para nós, qual é o melhor caminho que nós temos. Por isso, Ele não força, Ele não exige que nós venhamos andar nas suas vontades, nos seus caminhos, mas deseja, porque Ele sabe que se nós andarmos pelo caminho que Ele estabeleceu, nós só temos a vencer, nós só temos a ganhar, porque Deus tem o melhor para nós, de maneira que se nós vivemos conforme a nossa vontade, corremos um grande risco, queridos, de sofrermos consequências irreversíveis para a nossa vida, e não é o que Deus quer. Mas eu concordo sim aqui com o que diz o pessoal do iluminismo e do pós-modernismo. O ser humano, ele é o senhor do seu próprio destino. Eu concordo com essa afirmação. A outra questão que eu coloco é o problema. O problema é que há dois destinos. Para cada escolha, queridos, há dois destinos ou duas consequências. Pode ser uma consequência boa e pode ser uma consequência ruim. E nós aprendemos que nós temos um coração corrompido. Esse coração, queridos, a maioria das vezes vai nos levar para caminhos que nos levará para a perdição, para a destruição. Por isso que é interessante nós vivermos sim a vontade de Deus, amém? Vamos aqui ainda, dentro desse tópico, porque o autor diz assim, nesse aspecto, que aspecto? Pela mentalidade iluminista e do pós-modernismo.
Nesse aspecto, a coletividade foi substituída pelo egocentrismo, em que os relacionamentos se tornam superficiais, ou seja, as pessoas elas estão se aproximando não simplesmente pelo querer fazer amizade, mas estão se aproximando por aquilo que as pessoas podem oferecer para elas, pelo que as pessoas podem dar para elas. São relacionamentos de interesse, são relacionamentos que não estão focadas na pessoa em si, mas no bem que ela possui, no dinheiro que ela tem, no que ela pode oferecer. E essa é a realidade que nós estamos vivendo, queridos. Infelizmente, essa é a realidade. Já aqui, o autor continua dizendo: nesse contexto, os dois grandes imperativos que marcaram esse movimento foram o hedonismo e o narcisismo. Hedonismo, queridos, o hedonismo e o narcisismo, eles são muito parecidos. O hedonismo e o narcisismo são muito parecidos. O hedonismo é a busca pelo corpo perfeito e o narcisismo é a busca pela beleza. O narcisismo nasce ali da mitologia grega de Narciso. Narciso era um homem que se achava muito bonito, lindo, belo. Daí surge esse movimento narcisista, das pessoas lutando, se esforçando, batalhando pela beleza. Já vem o hedonismo, que é o culto ao corpo, esforça-se para ter um corpo perfeito, plástica daqui, plástica dali, saúde daqui, saúde daquela, musculação, exercícios, treinos, dieta e assim sucessivamente. E os homens vão deixando de buscar o que realmente precisa e dedicando-se àquilo que com certeza e inevitavelmente vai passar, a velhice vai chegar, a doença vai alcançar. O interessante é que a Bíblia diz no Novo Testamento, queridos, que o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedosa para tudo é proveitosa, seja nessa terra ou no porvir. Note que o exercício, a fé, a busca por Deus, ela tanto traz benefícios para nós nesta terra como no porvir. Já o exercício físico, para pouco é proveitoso. Mas note que nós estamos vivendo a inversão de valores, então as pessoas priorizam o exercício em detrimento à busca pela presença de Deus. Amém, queridos? Só Deus para ter misericórdia nas nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos avançar aqui para o terceiro subtópico da nossa lição. O terceiro subtópico, queridos, diz assim: tipo de autoidolatria. Tipo de autoidolatria. Eu destaco aqui, olhando para o título desse tópico, queridos, 3 tipos de idolatria. Existem 3 tipos de idolatria. A primeira, a romanina, que é a idolatria aos santos. A segunda, a idolatria gospel, que é a adoração a um cantor, a uma adoração a uma banda, a um grupo de louvor, a adoração a um líder religioso. Isso é idolatria gospel. E a autoidolatria é a pessoa idolatrar-se, a pessoa achar-se, que vem aqui, como eu já citei, a arrogância, a prepotência e a soberba. Querendo ou não, queridos, todo arrogante, todo prepotente, todo soberbo, ele tem dentro de si a autoidolatria. Ele basta em si mesmo. Ele não depende de mais ninguém. Todo mundo está sujeito, está debaixo dos pés dele. Isso é a autoidolatria. Mas vamos lá. A idolatria da imagem, da autoimagem. Idolatria é tudo o que se coloca no lugar de adoração a Deus. Nesse caso, podemos dizer que o culto à imagem é uma forma de idolatria. Enquanto Cristo reflete a imagem de Deus, o narcisismo humano reflete a natureza do pecado. O apóstolo Paulo retrata o homem caído como uma pessoa, olha só, egoísta, ou seja, amante de si mesmo. Uma pessoa avarenta, ou seja,
alguém que ama o dinheiro, odiosa, ou seja, sem amor para com o próximo, alguém rebelde, sem amor para com Deus, e hedonista, amante dos deleites. Desse modo, uma pessoa não regenerada tem a necessidade de autopromover-se, desenvolvendo uma opinião elevada de si mesma, uma opinião elevada de si mesma. Ela também anseia por reconhecimento de modo ilícito, busca estar sempre em evidência, contrária à autoidolatria. Contrária à autoidolatria, a Bíblia ensina que a primazia de Cristo e não do homem. Querido, parece sutil, mas tem pessoas que não conseguem viver sem postar uma foto no Instagram por dia. Ela se sente doente, ela sente falta disso. Ela tem que postar alguma coisa, seja no Instagram, seja no Facebook, ou seja no WhatsApp, em alguma dessas redes sociais. A pessoa ela tem essa carência de postar, porque ela quer ver comentários, ela quer ver curtidas, ela quer ver elogios, ela quer ser notada, ela quer ser vista. E essa é uma das características da autoidolatria. A pessoa quer estar em evidência, a pessoa quer ser aplaudida. É o que diz aqui a nossa lição. O detalhe que eu coloquei aqui para nós, queridos, é que nesse aspecto o homem vê o outro apenas como um objeto. Nesse contexto de um homem pensar de si além do que é, nesse contexto do homem pensar apenas em si, do homem buscar satisfação pessoal, própria, esse ser humano ele vai tendo o próximo apenas como objeto. Agora pasme para essa triste realidade: objeto sexual, objeto de negócio. E assim engano, mata fácil. Se o homem só pensa em si, se o homem quer aparecer, quer ser visto, quer aplaudido, que ele acha de si além daquilo que ele é, ele vai começando a desprezar o próximo. Ele vai ignorando as demais pessoas. E nessa atitude de ignorar as pessoas, ou os sentimentos das pessoas, ela vai fazendo com que as pessoas sejam apenas objeto sexual, objeto de negócio. Por exemplo, um líder religioso que não está preocupado com a alma das pessoas. Qual é o interesse dele então? O dinheiro, o dízimo, ou aquilo que a pessoa pode proporcionar. Ele não vê a pessoa como alguém carente de salvação. Ele não vê uma pessoa como alguém carente de ensino, de admoestação, de correção. Ele vai ignorando o erro da pessoa, o pecado da pessoa, não dizendo que faz parte assim mesmo, não se preocupe, está tudo bem, calma, não é assim. Por quê? Porque ele não quer espantar, ele não quer afastar a pessoa, porque ele está olhando para o dinheiro. Aquela pessoa se tornou um negócio para aquele religioso. É por isso que nós vemos, queridos, que pessoas matam as outras brincando, matam fácil, porque já não tem mais sentimentos, já não tem mais sensibilidade de um ser humano para com o outro. O amor realmente está se esfriando, a sensibilidade está se acabando, porque nós estamos vivendo essa realidade do homem pensando só em si mesmo, meus amados. Então vamos adiante aqui para o segundo subtópico desse tópico: idolatria no coração. Nós vemos a idolatria da autoimagem, a idolatria do coração. O coração refere-se às emoções,
a vontade, o centro de toda a personalidade. Ele também é descrito como enganoso e perverso, pois no seu interior saem maus pensamentos, as imoralidades, a avareza, a soberba e a insensatez. Em vista disso, Deus condena a adoração de ídolos no coração. Infelizmente, algumas pessoas chegam a aparentar que adoram a Deus, mas na verdade servem os ídolos em seu coração. Assim, quem não teme a Deus traz a idolatria no seu íntimo, quando prioriza a reputação pessoal, busca o prazer como bem maior, nutre tendências supersticiosas e possui excessivo apego aos bens materiais. Ao contrário dessa postura, a fim de não pecar, somos advertidos a guardar a palavra de Deus no coração. Como diz o salmista no Salmo 119, verso 11: guardei a tua palavra onde? No meu coração, para não pecar contra ti. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu coloquei, queridos, apenas um detalhe para esse tópico aqui para nós. Eu digo assim: toda tentativa de aproximação de Deus por conta de coisas e não por Ele em si, isso é idolatria. Faz de Deus apenas um atendedor de pedidos, de prazeres. São os ídolos do coração. Então note, queridos, que nós estamos vivendo essa era, inclusive impulsionada até mesmo por líderes que só pregam o materialismo, que só pregam a superficialidade, que só pregam este mundo, despertam nos homens a busca por essa materialidade, pelos bens, pelo consumo, pelo ter e não pelo ser, e faz com que as pessoas se aproximem de Deus apenas para buscar, para que Deus dê para elas, e isso é ídolo, é idolatria. É fazer de Deus apenas um atendedor de pedidos, de orações, de caprichos humanos, meus amados. Então, cuidado, se a sua vida, ou a minha vida, tem sido assim, de nós irmos para a casa do Senhor apenas em receber. Nós temos ídolos no nosso coração, queridos, porque na verdade nós devemos buscar exclusivamente a Deus. As demais coisas, disse Jesus, nos seriam acrescentados. Amém? Vamos aqui para o terceiro subtópico da nossa lição, que tem como título idolatria sexual. Idolatria sexual. De início eu digo que esse aqui é o carro-chefe. É o carro-chefe da estratégia de Satanás, queridos. É o carro-chefe, a imoralidade, a questão sexual, a pornografia, a imoralidade, a traição, a perversidade, tudo relacionado ao sexo, querido, é uma das armas poderosas usadas por Satanás. Principalmente gerar no coração ou mente das pessoas essa liberdade para usufruir dos seus prazeres. O ser humano ama isso. E o diabo também se aproveita muito bem dessa realidade. Então vamos lá. A falha no controle dos impulsos sexuais está associado à sensualidade, imoralidade e libertinagem. A consequência ou a concupiscência da carne caracteriza quem é dominado pelo pecado sexual. Não se trata apenas da prática do ato imoral, mas da busca intencional e compulsiva pelo prazer sexual ilícito. É o altar da idolatria sexual edificado no coração. Então a adoração a Deus é trocada pelo culto ao corpo, a fim de satisfazer o ídolo da perversão e da lascívia por meio de pecados. A orientação bíblica para escapar desse mal é a seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Bendito seja o nome do Senhor. O ponto que eu coloquei destacando foi o seguinte, queridos:
Daí temos a resposta. Por que a mídia, os filmes, as novelas, os teatros são ruins? Não são conteúdo para nós consumirmos. A música, o filme, a novela, o teatro, não é um conteúdo para nós que temos a mente de Cristo, para nós que fomos alcançados pelo Evangelho do Senhor Jesus. Isso não é para nós. Por quê, queridos? Pois é por meio deles que a erotização vem e os impulsos sexuais são acelerados. Então, o que nós vemos, queridos, nos nossos dias é uma maximização dos impulsos carnais. As novelas, elas incentivam o erotismo, a promiscuidade, ou seja, os desejos são aflorados, são maximizados. O absurdo do absurdo, meus amados, e se você pesquisar, eu tenho certeza que você vai achar aí, é uma grande massa de homens seduzidos, dominados por esse sentimento carnal, estão tão dominados que eles não respeitam mais nem a inocência das crianças. Eles desejam até mesmo as crianças. Quanto mais novo, mais excitante para esses homens, mais desejo carnal de possuir essas crianças eles têm. É nojento? É absurdo? É aterrorizante? É, mas pesquise. Faça uma simples busca aí pelas redes. Vê se você não vai encontrar essa realidade de homens doentes, dominados pelo pecado, pela ação de Satanás, que não respeitam mais nem a inocência das crianças. Então, queridos, querendo ou não, os filmes, as novelas, os teatros, a música, elas incentivam a sensualidade, a promiscuidade, o sexo ilícito. Elas afloram os desejos dos homens. E eu coloquei aqui que a internet é o meio mais perigoso. Querendo ou não, queridos, a internet é o canal que mais tem derrubado pessoas, homens de Deus, mulheres de Deus, pastores, líderes conceituados, dada a facilidade de estar aqui nas nossas mãos, queridos. Eu não sei se você já teve a experiência como eu de estar fazendo uma pesquisa bíblica e daqui a pouco aparece o quê? Um vídeo ilícito. Você está fazendo uma pesquisa bíblica de um versículo, de uma passagem, e do nada aparece aquilo ali. É a isca de Satanás, queridos. E quantos não caem nessa isca, né? Quantos são levados por essa isca? A questão é que Deus está vendo, queridos. É isso que nos dá força para vencer, para não consumir esses conteúdos, manchar a nossa consciência, sujar as nossas vestes com a lama do pecado. Que Deus tenha misericórdia. Então, queridos, a internet tem sido um canal muito destrutivo, muito perigoso, e tem feito muitos homens e mulheres de Deus cair. Cuidado então, queridos, com aquilo que nós estamos vendo, como diz a Bíblia: não porais nada impuro diante dos vossos olhos, bendito seja o nome do Senhor. Eu quero ler aqui a conclusão, queridos, que diz assim: a corrupção da raça humana é o desfecho da rebelião à verdade divina. Na verdade, eu digo que é o contrário, queridos. A rebelião é o desfecho da corrupção. Porque o que vem não é primeiro a rebelião. O que vem primeiro é a corrupção. A rebelião é a consequência da corrupção. Mas tudo bem, continuando. A impiedade e a ausência de retidão resulta em teorias de autossuficiência
em que a criatura se ergue acima do seu Criador. Ao se colocar como medida única de todas as coisas, o homem eleva o seu interesse acima da vontade divina. As consequências são a autoidolatria, a depravação moral, a decadência social e espiritual. Não obstante, a Escritura alerta que a ira divina permanece sobre os que estão desobedientes à verdade divina. Aqui vem o consolo, né? Apesar, queridos, de estarmos sufocados, apesar de ficarmos assim, meu Deus, faça alguma coisa, Deus vai fazer, queridos, no tempo dele, no momento dele, a forma dele, Deus vai trazer, Deus dará juízo sobre todas as coisas. Que nós tenhamos a atitude de permanecermos fiéis ao Senhor, imaculados para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Eu espero ter contribuído para a sua vida, o seu crescimento espiritual. Permitindo Deus, na próxima semana estaremos aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.